Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes. Mensagem do livro Esperança Sempre. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Josiane Martins. Música executada pelo violonista Eric Castanho e pela violinista Maria Clara Mesquita. Junto com Jesus. Jesus, o enviado sublime de Deus, veio viver entre os homens e, como homem, ele caminhou entre a dor, a perseguição, os sofrimentos, entre a crença e a descrença. Jesus se fez humano para que nós pudéssemos seguir os exemplos que ele nos deixou, para nos sentirmos capazes de fazer um pouco mais por nós mesmos. Um dia, quando Jesus estava com Tiago e Pedro em uma pequena aldeia perto de Cafarnaum, ofereceram-lhe uma casa para passar a noite, pois no dia seguinte o mestre iria atender vários viajantes que viriam para ouvi-lo. Então Pedro, solícito, disse: Mestre, fique com Tiago, que eu vou ver a casa e limpá-la para que o senhor possa passar uma noite confortável. Vou arranjar um candeeiro, uma bacia com água e tudo que for necessário para o seu conforto. Então Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, não se preocupe tanto com o meu bem-estar. Todos nós caminhamos entre dificuldades e facilidades. Porém, Pedro respondeu: Não, mestre, faço questão. Essa casa está fechada e deve estar suja. Jesus pôs a mão no ombro de Pedro, olhou para ele com seus olhos doces e disse: Vai, Pedro, que se cumpra a sua vontade. E Pedro foi. Pedro arranjou lenha, acendeu fogo, foi buscar água, arrumou uma bacia emprestada para os discípulos e o Senhor lavarem os seus pés. Quando Pedro começou a lavar o recinto onde Jesus passaria a noite, entrou um homem totalmente possesso, gritando sem cessar. Pedro olhou aquele moço e logo atrás vieram dois senhores que pediram desculpa e disseram: Ele é possesso. De vez em quando ele fica bem e às vezes ele fica assim, totalmente possesso. Pedro olhou para eles e disse: Leve-o daqui, que eu tenho muito serviço para fazer. Levaram o possesso para a rua, e ele continuou a sua limpeza, continuou a sua preparação do ambiente para Jesus, e depois conseguiu um candeeiro, alguns figos, tâmaras, um pouco de leite de cabra, e enquanto esperava Jesus, uma mulher aproximou-se da porta que estava aberta. Ó, bom homem! Eu vim de longa viagem e o meu filho está morto de fome. O senhor não tem um leite para dar? Pedro respondeu: Não. Mas estou vendo uma vasilha de leite ali. Dê-me pelo menos um pouco de leite, meu filho está enfraquecido. Pedro redarguiu: Esse leite é para uma pessoa que necessita muito dele. Peça aos vizinhos que eles lhe arranjarão. Certamente se compadecerão da sua criança. Vá, minha boa mulher. E Pedro continuou sentado, esperando Jesus. A lua nasceu, e quando seus raios começaram a entrar porta dentro daquela casa, Jesus chegou. E Pedro disse: Senhor, por que demorou tanto? Terminei o trabalho de limpeza há muito tempo. Já consegui tudo para o seu conforto, para a sua alimentação. Por que o senhor demorou tanto? Pedro, você não me viu? Eu estive aqui 2 vezes. E Pedro retrucou:
Como o senhor pode ter me visto se eu saí da casa por alguns instantes e fiquei com os olhos fixos na porta? Pedro, eu estive aqui quando aquele homem enlouquecido entrou porta dentro e você mandou que o retirassem daqui, sem se lembrar das vezes que eu lhe disse: se não tiverem fé, curem em meu nome. Eles saíram daqui arrastando a sua dor. Se você tivesse se lembrado do Pai que está no céu, o rapaz poderia ter sido curado. Ó Senhor, perdoe-me. Eu estava tão sobrecarregado que não percebi. A outra vez que estive aqui, Pedro, completou Jesus, foi quando uma mulher passou por aqui com seu filhinho nos braços precisando de leite. Ela estava sozinha na estrada da vida e pediu leite para o filho desfalecente. E você não percebeu, Pedro, que esse leite que você conseguiu para mim poderia ter alimentado aquela mulher e aquela criança? Lembre-se, Pedro, que eu me alimento das forças que me vêm do Pai que está no céu. Muitas vezes, meus filhos, Jesus passa por nós e não o percebemos, porque estamos tão envolvidos com os problemas da terra que não sentimos a sua presença. Somente depois, quando Jesus nos apontar as várias vezes que esteve junto a nós, é que nos conscientizaremos das muitas oportunidades que perdemos de estar junto a Ele. Que Jesus nos ampare.